Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais um culto do Evangelho virtual, dessa vez gravado aqui no campo. E o nosso tema hoje é o capítulo 8, item 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pecado por Pensamento. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, lembrando sempre, antes de começar o culto, prepare o seu ambiente, desligue rádio, televisão, tudo aquilo que possa distrair a sua atenção. Acenda uma vela se você gostar, coloque um incenso para queimar se você gostar, coloque uma musiquinha relaxante. Tudo isso eu sempre digo quando vou fazer o evangelho. E hoje vou dar mais uma dica. Coloque um copo com água, para que essa água seja fluidificada, magnetizada, e desde já comece a mentalizar os bons espíritos agindo, fluidificando essa água, tornando-a energeticamente forte para ajudar o seu organismo físico e espiritual. Depois, encerrado o culto, você pode beber essa água, pode guardá-la na geladeira, pode colocá-la no filtro, pode inclusive dar para os animais. É uma coisa que nós temos feito aqui em casa. Eu tenho observado que os animais têm ficado mais quietinhos, o cachorro tem dado uma sossegada. Então, tudo isso aí são ferramentas simples que nós podemos utilizar, fazem a diferença no nosso dia a dia, não exigem nada mirabolante, não precisa pagar nada por isso e está ao alcance e disposição de todos, ok? Muito bem. Então hoje eu trouxe aqui apenas um pequeno trecho desse item 6 que me parece muito importante para as nossas reflexões e que diz o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então vamos refletir sobre esse assunto. Bom, quando nós lemos nos evangelhos Jesus falando de pecado, nós precisamos contextualizar com a compreensão que se tem hoje sobre o que seria o pecado. Originalmente, pecado era qualquer ato que as pessoas poderiam fazer que magoassem a Deus, que ofendessem a Deus. Mas, numa perspectiva mais ampla de espiritualidade, a gente entende que isso não pode ser possível, porque Deus não se magoaria com as suas criaturas. Deus não se ofenderia com aquilo que o ser humano poderia fazer a si, a seu próximo ou à humanidade. Porque essa inteligência suprema compreende que os espíritos estão nos mais diversos graus de adiantamento. Tem, portanto, toda uma história, toda uma caminhada, e seria bobagem, principalmente dele, exigir perfeição ou respeitabilidade absoluta. Então Deus não se ofende com os atos humanos, o que não quer dizer que passe a mão em nossa cabeça, são coisas diferentes. Então, quando nós falamos em pecado, nós podemos entender que são aqueles atos que geram dano a si ou ao próximo e que estão contemplados dentro da lei divina, fazem parte do processo de aprendizagem, de progresso de todos os espíritos, e que aqueles que erram sofrerão as consequências de seus atos. Ok? Então nós temos que entender isso. Tradicionalmente, não só as igrejas, não só as religiões, mas até mesmo a justiça só pode condenar atos. Isto é, eu posso ter vontade de matar uma pessoa, mas eu só serei julgado, condenado, se eu de fato fizer. Se eu pegar aquela vontade que está interna e materializá-la num ato, e ir até a pessoa e tirar-lhe a vida, aí sim a justiça irá me condenar. Bom, só que os espíritos nos permitem conhecer um pouco mais a fundo essa questão do bem e do mal, das perfeições e das imperfeições,
e o quanto nos falta ainda melhorar e progredir, desde que passemos a examinar os nossos pensamentos. Então é nesse ponto que Jesus chama a atenção. Não é puro apenas aquele que faz o bem. Puro é aquele que também pensa o bem. Porque tem muita gente aí nos mais diversos campos que são pessoas de bem. Elas fazem o bem à sociedade, elas são voluntariosas, prestativas, educadas, fraternas, e que isso já mostra claramente um indício de progresso, mas podem ainda pensar o mal, podem ainda desejar o mal. Já saíram da faixa daqueles que realizam o mal, mas ainda têm o mal dentro de si. Então é um olhar mais profundo. É um olhar que nos convida a refletir sobre a natureza dos nossos pensamentos, pois são justamente esses mesmos pensamentos que revelam a natureza íntima do nosso próprio espírito. Ora, se sou uma pessoa que não faz o mal a ninguém, ou que procura no meu viver não atrapalhar, não machucar, não ferir, não lesar a quem quer que seja, excelente. Isso já demonstra um grau de progresso. Mas, se eu consigo fazer tudo isso, mas eu ainda sinto inveja, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu desejo as coisas dos outros, enfim, uma série de sentimentos, isso então demonstra que, embora eu já tenha conseguido conter isso dentro de mim, eu ainda não consegui apagá-lo. É por isso que, do outro lado, cada um se mostra como é. Não é possível ao espírito enganar a ninguém, fingir que é uma coisa e ser outra. Aqui na Terra a gente consegue, existem inúmeras máscaras. Eu posso gravar aqui 300.000 reflexões e vocês muito provavelmente nunca conhecerão minha natureza íntima verdadeira, como eu não conhecerei a de vocês, como talvez seu marido ou sua esposa também não conheça, seus filhos talvez não conheçam, porque somente você aqui na Terra é que tem poder de sondar-se em profundidade, avaliando aquilo que tem, tanto de bom quanto de ruim. É por essa razão que, não raras vezes, as entidades no terreiro chamam a nossa atenção sobre a natureza do nosso pensamento. Quantas e quantas pessoas eu já vi passarem com os guias e dizerem assim: ah, mas eu faço bem, eu sou uma pessoa caridosa, eu ajudo todo mundo, externamente. Aí o guia fala: é, filha, você faz isso mesmo, isso é muito bom, mas você ainda tem um desequilíbrio dentro de você. Você ainda tem muita inveja dentro de você. Você ambiciona as coisas alheias. Você tem raiva do seu irmão, tem raiva do seu pai, raiva do seu vizinho. Não é? Já aconteceu isso com vocês? Pois comigo já aconteceu. Então, as entidades chamam a atenção sobre aquilo que revela a nossa verdadeira natureza espiritual, que é o que está dentro da gente. É isso que mostra se nós já progredimos como espíritos ou se ainda estamos progredindo. E é por essa razão que, não raras vezes também, encontramos na espiritualidade pessoas que, aos nossos olhos na Terra, faziam muita caridade, trabalharam pela caridade, foram reconhecidas pela comunidade como pessoas caridosas e, chegadas do lado de lá, não se veem investidas da luz espiritual que achavam possuir. O próprio livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, relata a história de um sujeito que, quando estava encarnado na Terra, foi espírita, foi um trabalhador da caridade, foi palestrante, teve um papel de destaque no movimento espírita e, chegando do lado de lá, um obsessor das antigas olha para ele e fala: cadê a tua luz? E ele então se recolhe envergonhado, porque, embora fosse sim uma boa pessoa, um bom sujeito, muitas vezes seus pensamentos não estavam de acordo com a lei divina. Isso não quer dizer que nós devamos ser santos de uma hora para outra, isso não é possível. Mas todo aquele que trabalha conscientemente em prol da espiritualidade precisa se renovar, precisa pelo menos do esforço
em se tornar cada vez mais uma pessoa melhor, mais sensata, mais centrada, com atos e pensamentos no bem. Então, que nós todos possamos refletir sobre a nossa natureza íntima, a natureza dos nossos pensamentos, e a partir de agora tomarmos mais cuidado com aquilo que vamos pensar, com aquilo que vamos sentir, seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao nosso próximo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.